Olá, senhores. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos muito bem. Feliz ano novo a todos e que nós possamos, de uma forma única, atingir você que nos assiste, você que está chegando hoje pelo canal Recuperação em Foco, ou vocês que são simpatizantes do assunto sobre o nosso tema de hoje. Antes de iniciarmos, eu vou colocar aqui uma vinheta e aí, logo em seguida, nós vamos às apresentações. Que vocês todos sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Ótimo, agora em definitivo, estamos nesse sábado, né? Primeiro sábado de 2024, que nosso ano seja em perfeito estado e que nós também possamos iniciar um projeto individual de evolução, trazendo o nosso inconsciente para o consciente, entendendo todas as nossas particularidades. Eu sou Jairo Teles, sou idealizador desse canal, dessa ideia, desse projeto chamado Recuperação em Foco, e quero deixar uma menção aqui para que você visite nosso site, www.ergaomnis.tv.br, e deixar aqui também a pessoa do Dr. Marcelo prestigiado aqui, porque é por ele que nós estamos aqui hoje, nessa responsabilidade de levar até vocês uma informação bem quentinha aí com o nosso convidado Nicolas. Se apresente, Nicolas. Boa noite. Olá, pessoas, boa noite. Eu sou Nicolas Brandão, sou psicólogo e logoterapeuta. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que envolve muitas coisas, né? Então vai ser um diálogo bem amplo, mas que ao mesmo tempo faz parte do nosso dia a dia sempre. Então, né, acredito que vai ser um papo bem construtivo, né? E vai ajudar muitas pessoas. Muito bom, muito bom. Já iniciando o nosso bate-papo, né? Você é responsável até pelo seu inconsciente. E aí, Nicolas? Pois é, isso é uma reformulação de uma frase que o Lacan usa, né, em um dos livros dele. Mas isso me chamou muita atenção, né, principalmente quando eu estava fazendo, né, tem até um vídeo lá no meu Instagram, né, depois você deixa aqui também, para o pessoal ver, porque é muito importante a gente ir entendendo o nível de responsabilidade que a própria atitude humana frente a tudo que acontece, ela requer, né? E qual é a grande questão, né, no meio disso tudo? A gente acaba deixando, né, certas atitudes, né, trazerem para a gente a noção de que não precisa se preocupar, tá tudo bem, ou é colocado numa base de destino mesmo, sabe? Quando, na verdade, né, nós somos responsáveis até pelas coisas que inconscientemente a gente faz. Porque, para pensar, uma instância inconsciente, uma memória que já está inconsciente, uma emoção que já está no automático. Ela é de quem? De quem que ela é? E quem é que tem que fazer isso, fazer algo sobre aquilo, não é?
Bom, no final das contas, a gente tem um contraponto dessa noção, que é uma coisa que a gente vai abordar provavelmente muito aqui, que é a responsabilidade. E essa responsabilidade de ser, fazer, agir no mundo, ela é importante para todo momento. Tudo que a gente vive é pautado numa responsabilidade. Tanto essa responsabilidade que a gente já tem essa noção realmente de ser responsável por algo, mas também com essa habilidade de conseguir dar essas respostas para a vida, porque a vida está o tempo todo fazendo perguntas para a gente. Muito bom, muito bom. E aí nós nos preocupamos sempre com a questão do inconsciente, ou seja, as pessoas que talvez queiram vislumbrar um resultado melhor de si própria, sem dúvida começam a se perguntar, pô, inconsciente ou consciente? Né? Quais as diretrizes que eu tenho que tomar diante dessas duas questões importantes, né? Porque nós acabamos fazendo ou falando coisas sobre o nosso inconsciente. E aí até tem uma questão muito interessante que diz respeito o meu eu, né? Aonde está de verdade o meu eu? As minhas questões, o que eu gosto, o quanto do que eu gosto é realmente o que eu gosto, ou o meu consciente que está me indicando, né? E aí vem várias questões para a gente permear, né, Nicolas? Isso. E quando a gente para pensar nessas questões, né, que são bem amplas e que se apresentam de formas variadas na vida de cada um, né, porque a gente tem constituições diferentes. A gente começa a perceber que pessoas têm diferentes ações frente ao que vai se apresentando, né? Só que essas ações, às vezes, elas podem ser negativas também. Isso é uma coisa que a gente não fala tanto, inclusive, né? Tanto de ação, né, para que se faça algo, quanto a ação de não se fazer algo. Isso também é um tipo de ação. Essa negação da ação também é um tipo de ação, mas que muitas vezes a gente acaba deixando pela conta de algo, né, e não pela própria consciência da gente. E é importante a gente ir percebendo esses movimentos, entendendo, né, o que é que a gente pode fazer frente àquilo que é nosso, né? Eu estava discutindo com uma colega, né, um tempo desse, justamente sobre essas questões inconscientes, né? E o quanto que na logoterapia, análise existencial de Viktor Frankl, a gente vê esse inconsciente como uma parte do próprio consciente também. Em outras teorias é o inverso, em outras teorias é diferente. Mas percebe, e aí eu vou tentar trazer uma alusão para uma coisa que a gente deve focar, como foi, né, o início da tua fala, né? Em que focar, né? Inicialmente, para a gente ir trabalhando isso. Quando você chega na sua casa de viagem, estava tudo apagado, né? As luzes estavam apagadas. Quando você liga a luz, a primeira coisa que você vê são os móveis que estão ali no meio da sala. A primeira coisa que você vê não é a poeirinha que está lá no canto. E essa poeirinha que está lá no canto é o que a gente representa de inconsciente, mas ele está lá também na mesma sala. A sala é a mente da gente, que a gente precisa, logicamente, fazer as limpezas, estar lá junto, observar o que é que acontece, organizar essa dinâmica e também vendo qual é o móvel que serve ainda, qual é o móvel que não serve mais, qual é o móvel que precisa de um cuidado diferente. A gente precisa sempre estar alerta para isso. Mas quando a gente acende a luz, a primeira coisa que a gente vê é aquilo que está no meio, que em geral é o nosso consciente ali. E o inconsciente é essas partes que ficam mais nessa bordinha. Mas isso quer dizer que eles não estão acessíveis, né? Eles têm acesso, só que o acesso à visão é mais difícil, né? A poeirinha é mais difícil de você ver logo de cara. Mas se você trabalhar, se você for procurar, você acha, você consegue trabalhar sobre isso. E aí essa é a grande questão, as pessoas não vão atrás dessa procura, mas precisam iniciar esse movimento o quanto antes. Muito bom, muito bom. Bom, eu estou vendo que tem pessoas que entraram no link e esse link está dando interferência na nossa live. Pessoal,
eu vou divulgar o nosso link lá no YouTube, tá? Então, se você entrar pelo canal Recuperação em Foco pelo YouTube, você consegue acessar a nossa live na íntegra, tá? Tem um link que é restrito, então, de repente, você vai tentar e você não vai conseguir assistir a nossa live, porque senão gera uma interferência conosco ao vivo. Você consegue acessar pelo canal do YouTube, tá bom? Nicolas, joia essas informações que você trouxe, né? E aí, passando um pouquinho sobre a pesquisa que eu fiz, né? O inconsciente é um motor de processamento de informações e a maior parte do funcionamento humano ocorre nele. Não sei se era Freud, mas dizem que 88% de nós é em função do nosso inconsciente. É isso mesmo? O Freud tinha uma noção bem focada nessa instância do inconsciente, e a teoria dele foca basicamente nisso. Uhum. Quando a gente para ver, né, teorias como a logoterapia, a gente já vê de uma forma diferente. Porque, em geral, sim, se apresentam coisas inconscientes e que a gente tem responsabilidade sobre elas. Mas não necessariamente a gente vai ser comandado que ela seja a maior parte, né, das nossas dinâmicas mentais. Na verdade, a maior parte são coisas conscientes. Porém, né, isso pode ficar desbalanceado em algum momento da vida, né? Em algum momento da vida a gente pode ir tentando, né, criar alguns mecanismos que eles não sejam tão adaptativos, no final das contas. E aí isso pode, logicamente, causar um desequilíbrio e vai ser preciso trabalhar sobre. Mas a questão inconsciente, né, como o Freud dizia, realmente, para a teoria dele, tem uma amplitude muito grande. E a gente não nega que uma instância inconsciente ou questões inconscientes, elas existam, mas a gente precisa entender essa noção irrefletida como algo que pode ser trabalhado, algo que pode ter uma amplitude maior e que não necessariamente é o que comanda a gente como maioria de força psíquica. E aí eu trago essa contraposição de que realmente a gente tem, né, o nosso consciente trazendo a gente, né, a todo instante, né, só que tem coisas inconscientes que a gente vai precisar trabalhar. Eu fielmente acredito, doutor Nicolas, que é o seguinte, o nosso inconsciente, ele é um processador, onde você vai coletando informações desde a infância até o último dia das nossas vidas, né? Bem certo que nosso inconsciente, ele carrega muitas dores, muitos traumas, muitos ressentimentos, muitas questões a serem resolvidas, que, na verdade, o nosso sofrimento hoje, ou o nosso desafio de hoje, não sei se grande parte das nossas lutas diárias conosco mesmo é em função do nosso inconsciente se movimentando. Então, eu fielmente acredito que muitas das nossas evoluções pessoais que hoje nós buscamos é por conta de sinalização do inconsciente, me dando oportunidade para perceber algumas coisas que, claro que com uma ajuda de uma psicoterapia ou da logoterapia, ou profissionais como você estão aí para poder ajudar e assessorar essas pessoas que encontram de verdade alguns desafios. E por que não desbravar uma questão que precisa ser feita? Porque para nossa evolução pessoal acontecer, muitos movimentos precisam ser acontecidos, né? E para eu entender algumas dores e ressentimentos, eu preciso invadir, de fato, o meu passado e arrumar desde lá. E isso não é para todos, certo? E olha, quando acontecem essas dores que você está falando e questões que às vezes se apresentam como trauma, em geral a gente tende a deixar elas irrefletidas ou não trabalhadas. Isso é um princípio para que essas coisas se tornem, de certa forma, parte dessa instância inconsciente. Mas isso quer dizer que elas não tenham influência na minha vida? Não. Isso quer dizer que elas não precisam ser trabalhadas? Não.
apesar de que, às vezes, né, a gente tem essa intenção de não trabalhar esta coisa nesse momento. Mas tem coisas que têm um certo nível de urgência que precisam ser trabalhados. Outras que elas vão passar algum tempo e passar alguns anos, inclusive, né, para manifestar certas questões, mas que elas vão requerer trabalho da mesma forma. Ou seja, mesmo que você não esteja exatamente entendendo, né, quais são as questões inconscientes que você precisa trabalhar, elas provavelmente existem e você precisará entender quais são, para que isso seja algo consciente para você e para que você consiga trabalhar. Logicamente que a gente assume padrões e assume comportamentos durante a infância, adolescência, que muitas vezes permitem a gente viver em ambientes familiares que talvez não sejam tão legais, em ambientes escolares ou sociais que talvez tenham algum tipo de modificação necessária a ser realizada, mas que naquela época não foi. Então, a gente assume certos padrões, né, que não são tão legais, mas que a gente pode ir adequando de certa forma, ou também trazendo, né, a consciência para que isso possa ser trabalhado de uma outra maneira. A psicoterapia vai ajudar, logicamente, nisso. Mas, novamente, a gente tem que dar o passo inicial. Esse passo inicial é sempre rumo a esse desbravamento. Eu gostei muito dessa palavra que você usou, porque o desbravar é necessário. E é algo que a gente não trabalha exatamente, né, e não tem a cultura de desbravar a própria mente. Desbravar o que a gente tem de coisas a serem trabalhadas, mas é necessário. E a gente sempre precisa estar fazendo esse movimento. E aí diz, isso é uma coisa que eu escuto bastante. Eu já tive alta da minha psicoterapia. Ter alta, naquele momento, representou que as questões que você tinha, naquele momento, estão ok para que você lide com elas. Isso não quer dizer que na fase do teu crescimento você nunca mais vai precisar retornar. Exatamente. Então, sempre precisa ir vendo também qual é o ponto de necessidade. E essa noção do desbravar também é necessária para que a gente vá entendendo qual é a minha necessidade de agora e o que é que eu preciso trabalhar agora, se eu preciso trabalhar agora. Em geral, a resposta é que precisa, e aí você precisa dar o primeiro passo. Sim, sim. E eu acho uma coisa, assim, nós vamos conversando, vamos borbulhando assuntos e vão borbulhando alguns acontecimentos até que conosco, né? Os movimentos repetidos ou as sensações de repetição. Isso é por conta do nosso inconsciente, porque já tem algo gravado, já esteve em algum momento presente, ou uma sensação, ou situação, ou circunstância, pela qual hoje eu me programei lá atrás, não desbravei, não arrumei a situação, e hoje vem a ser repetido. E aí, essa repetição me dá uma sensação, ou nos dá uma sensação, de algo ruim, ou refazendo algo, ou não acertando, ou tendo oportunidade de acertar e não estou acertando por conta de ter essas coisas mal resolvidas. Né? E aí vem o nosso título da live, né? Você é responsável até pelo seu inconsciente. Sim, sim. E bom tu falar em repetições, porque isso é uma expressão dessa noção que a gente tem do inconsciente. E aí também fica clara aquela contraposição de que a gente fala na noção freudiana e da noção, né, de Viktor Frankl, que o inconsciente, né, ele na verdade seria uma parte desse consciente. E ele é tanto uma parte desse consciente que da nossa instância consciente, mas ele é uma parte que em geral a gente deixa lá no cantinho, a gente afasta um pouco, né, desse nosso campo de visão, desse nosso campo de trabalho, que a gente acaba deixando para trabalhar depois. A gente acaba não colocando algo nele. Só que ele faz parte da nossa mente. E isso se manifesta nessa forma de repetição. Então, padrões como relacionamentos abusivos, toxicodependência, algo do tipo de compras excessivas, trabalho excessivo, muitas vezes eles vão representar algo dessas dinâmicas
que estão lá guardadinhas e que você não foi trabalhar. E essas repetições, elas vão acontecer muito por conta dessas questões inconscientes que vão se apresentando nessas formas de repetição. O consciente já vai ser diferente. Quando você fala e você traz uma coisa dessa inconsciência e coloca aqui, trabalha com ela nesse processo de psicoterapia, faz tudo, ela não vai estar mais nesse movimento de repetição, porque não é característica do consciente. A característica do consciente é uma abertura, essa abertura para ir além desse si mesmo. Então, esse inconsciente, ele fica nessa repetição porque ele está muito focado na própria pessoa, na própria dinâmica. Já a nossa consciência, ela está focada nas relações, está focada também no outro e também no que a gente pode ir transcendentemente além, né, desse nosso aspecto humano. Ou seja, isso não vai gerar uma repetição porque o outro é sempre multiplicidade, mas eu sou sempre essa pequena pessoa, apesar da minha multiplicidade que também se apresenta logicamente, mas sou um só. Já os outros são possibilidades de outras multiplicidades, é muito amplo, entende? Então não teria como esse consciente ele se limitar dessa forma a ter uma dinâmica de repetição, mas na verdade ele tem uma dinâmica de trabalho e ação. Então você trabalha sobre aquilo, age e agora você está livre para ir. Essa noção de trabalho, né, com consciente, de pega coisas, né, traz para a consciência, trabalha, essa dinâmica é quebrada e você coloca ela, né, para isso, traz uma noção de liberdade muito grande. Porque a partir desse trabalho, a partir dessa consciência entrar no foco, né, isso vai fazer com que a pessoa comece a ter essa noção de liberdade para se colocar. Antes, se existia essa repetição que trazia essa noção de prisão. Porque, veja, o que se repete está sempre nesse mesmo lugar. Traz essa noção de prisão. E o contrário, né, seria justamente essa questão de liberdade. Então, se você está procurando liberdade, talvez seja possível você trabalhar essa liberdade inicialmente, né, vendo questões conscientes, né, que podem, né, trazer algo do seu inconsciente para ser trabalhado lá. Muito bom, muito bom. Outra questão que eu observei, Freud ele tinha na cabeça dele, né, a composição do nosso inconsciente. E aí ele fala assim, ó, são como 3 partes da mente. A parte consciente e pré-consciente são sistemas mais próximos que atuam em conjunto entre si, também com a percepção. O inconsciente é concebido como um sistema mais distante, reservado aos fenômenos psíquicos mais ligados às nossas pulsões. Então, olha que interessante, né? Todo esse material cabe aqui nessa parte, né? E todo esse mecanismo é muito funcional. E o mais interessante disso, doutor Nicolas, é que quando fala de inconsciente, me parece que surgem mais um gyro. Eu sou dividido em 2, né? Então, o presente momento, aquele que pode ter todas as sensações possíveis aqui e agora, mas também que se fechar os olhos e tentar uma concentração, você consegue puxar lá atrás algumas questões que te fizeram muito bem, ou aquelas que te fizeram muito mal, né? Então, é muito interessante o trabalho incessante do nosso inconsciente, de armazenagem de dados, mas também de, por exemplo, ter um déjà vu. Né? O que é um déjà vu? Um déjà vu é nada mais, nada menos que algumas informações que foram colocadas em um momento, em um certo momento, em uma certa data, ou feliz data, ou não tão feliz data, que ali está armazenado. Que em algum momento isso vai surgir à tona. E aí? Como que eu lido com essas questões? Né? Porque parece tudo meio, nossa, que espanto, mas na verdade não deveria ser espantoso, né? É verdade. E quando a gente vai pensando, né, nessa questão, cabe tudo, sim, né, na nossa mente, é muita coisa,
mas serve de alerta. Serve de alerta para coisas que talvez passariam despercebidas, mas que são coisas importantes. E esse armazenamento e processamento, inclusive, desses dados que o inconsciente faz, ele resgata essas coisas porque são coisas importantes para a gente trabalhar. Imagina, se a gente conseguisse captar tudo que passa, né, durante a nossa vida, né, e a gente conseguisse processar tudo isso, eu não sei se a gente teria muito um cérebro funcional, porque seriam muitas informações, né? Mas, né, coisas que têm um nível de importância, elas ficam nessas instâncias, né? E essa instância inconsciente, ela vai servir para que você, não deu para trabalhar agora, né? Mas isso precisa ser trabalhado, então vamos deixar aqui. E aí você vai precisar trabalhar nisso em algum momento da sua vida. Mas é novamente a noção de responsabilidade. Na logoterapia, a gente tem um conceito que se chama noodinâmica. Ele é bem interessante porque ele fala justamente dessa noção de liberdade que se vai trazer, né, entre essas questões. E o que Freud trazia, né, na teoria dele seria uma questão de equilíbrio. Então, deveria existir um equilíbrio, né, entre essas instâncias. Mas, né, que se chamava de homeostase. Mas o que a gente preconiza na logoterapia é que se haja tensão. E essa tensão é sempre, né, entre uma pessoa que vai realizar algo, olha a noção de ação aqui, nessa pessoa, está na mão dela. E também de um sentido a ser realizado. Esse sentido pode ser qualquer coisa, tá? Então, a gente tem, né, uma pessoa e um sentido. E essa tensão que se gera é essa realização e de aproximação entre essa pessoa e esse sentido a ser realizado. E essa tensão é necessária para a vida humana. E a gente precisa desse certo nível de tensão. Eu estava navegando na internet e vou ver se eu consigo colocar aqui. Não sei se você vai ter acesso ou se vocês vão ter acesso a esse cardzinho aqui. Deixa eu ver. Psicanálise não é psicologia. A psicanálise presta a criar um ambiente. Não é psicologia. Veja se você consegue. Não é psiquiatria. A psicanálise se presta a criar um ambiente saudável o suficiente para que o sujeito possa permitir que aquilo que esteja incomodando possa emergir para ser tratado, para ser cuidado. E a psicanálise não busca saber como o psicólogo. O psicólogo quer saber, o psicanalista não quer saber. Não é função do psicanalista saber sobre, mas é função do psicanalista estar sendo em relação. Uma coisa é eu saber sobre você, outra coisa é eu estar sendo em relação. Bom, fala um pouquinho sobre a questão do psicanalista e a diferença do psicólogo, né? Porque a psicanálise, nada mais, nada menos, que ela vai te ajudar e te acessar em toda a tua trajetória de vida. Não só vai trabalhar naquele movimento que você precisa mudar agora, não, que é, na verdade, a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai te introduzir caminhos e ofertar ferramentas para que você mude aquilo. Mas, enquanto a psicanálise, ela vai percorrer toda a tua jornada de vida, te ajudando, te auxiliando nas suas dificuldades ou até mesmo nos seus momentos mais felizes, né? Porque não só nas dificuldades que nós aprendemos, mas também, se a gente ganhar na Mega Sena, nós vamos precisar muito de um, né, de um profissional dessa área, para que senão a gente entre em parafuso. Então, não é só no down, né? Mas é no up também que eu preciso ser acessado e ser compreendido. Então, quando eu ouvi essa questão, fala um pouco mais sobre a função do psicanalista e psicólogo, mas também diz respeito às funcionalidades do próprio usuário desse trabalho, que somos nós. Né? Sim. E quando, na verdade, a nossa responsabilidade sobre o nosso consciente é mágico isso, né, Nicolas? Eu enxergo isso, né? Quando, na verdade, eu tenho acesso às minhas próprias informações e eu percebo que o Jairo, sim, ele é capaz de colocar o bastão aqui e eu estou pulando aqui e uma hora eu acertar e invadir o bastão, isso é interessante.
Porque a partir desse momento, eu me abro outras possibilidades e outras questões, pessoas que se aproximam, coisas que vão, coisas que vêm, circunstâncias que se movimentam, as coisas vão acontecendo, parece que destrava, e é exatamente isso, né? Na logoterapia, que eu estou estudando muito, inclusive, viu, Nicolas? E é uma área muito bacana, e eu estou aprendendo bastante, e aí eu quero, mais para frente, no futuro próximo, te chamar para me dar algumas aulas particulares, inclusive você pode mencionar do seu curso também aqui. São ferramentas que são próximas de nós, né? E eu percebo que a nossa evolução, ela precisa acontecer de uma maneira ou de outra, né? Nós somos seres em busca sempre de resultados melhores, mas o que nos atrapalha muitas das vezes? A nossa ansiedade, a nossa maneira de achar que todas as possibilidades que eu penso são as certas e eu não me abro para as outras possibilidades. Então, pessoas vêm falar comigo e eu me fecho. Então, isso não me dá uma liberdade tamanha se de fato eu tivesse aberto às outras possibilidades e enxergar outras maneiras diferentes, né? E aí vem a minha responsabilidade de eu acertar agora, mas também com uma responsabilidade de toda uma história inconsciente de evolução, né? Sim, sim, é bem importante. E olha, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase do Frankl, que é algo que a gente considera uma máxima da logoterapia. O Viktor Frankl, né, como criador, ele deixou algumas dessas, né, para a gente. Uma frase bem interessante que se encaixa nisso que você estava falando, eu vou parafrasear, é que ele fala sobre haja agora como se você já tivesse vivido e estivesse prestes a agir tão errado como da última vez. E o que é que isso quer dizer em geral? Quer dizer que a gente precisa avaliar. Isso é uma coisa que a gente, em geral, não faz, né? As coisas que a gente vai fazer. E tem pessoas que agem no automático para muita coisa. E esse automático tem uma noção bem próxima disso que a gente está falando, de inconsciente, né? Só que o inconsciente não é a instância de maior poder, né, na nossa vida. Na verdade, é a nossa consciência que está, né, com o maior poder, né, nisso. Porém, a gente pode deixar isso para o nosso lado inconsciente e ele vai, logicamente, tomar as ações conforme as repetições que ele vem produzindo durante os anos, próximo àquilo que já foi vivenciado de experiência. Então, ele vai fazer aquela relação. Essa experiência é próxima com o que eu já vivi? E como foi que a gente agiu naquela hora? Então, eu vou repetir isso daqui. E vai dar um resultado similar. Só que isso não passou exatamente por uma avaliação consciente. E essa avaliação consciente demora, pelo menos, pouco de tempo. E a gente está num imediatismo tão grande que a gente acaba deixando essas decisões para elas serem tomadas por algum tipo de instância. E, na verdade, a gente nem tem tanta consciência, aí vem a noção do consciente, de que instância será essa que vai avaliar. E aí, né, fica para essa nossa noção de repetição, inclusive. Mas a grande questão é que dentro desse processo, principalmente do processo logoterapêutico, você vai construindo essa questão de entender qual sentido precisa ser aplicado àquela situação. Então, a primeira coisa que aparece faz sentido isso? E faz sentido isso, né? Isso que está acontecendo, isso que eu vou fazer, faz sentido com quem eu sou? Isso me representa? Eu gosto de fazer muito essa pergunta, porque tem vezes que a gente está fazendo coisas por repetições, logicamente, de ações, e que a gente deixa na mão desse inconsciente da gente para comandar, porque é mais fácil, né? E veja, a repetição, você repetir uma coisa que você já fez, né? Não é mais fácil do que você fazer uma coisa nova? Essa é a grande questão. O inconsciente, ele trabalha dessa forma, é mais fácil deixar na mão dele
do que você trabalhar e ir conscientemente para uma mudança. Só que essa repetição te coloca no mesmo lugar e a mudança é que te faz evoluir. Mas é mais fácil você continuar nesse mesmo lugar, né? Então tem um quê de sedutor, né, para os dias de hoje, inclusive, que a gente deixe as nossas questões realmente, né, serem comandadas ou trabalhadas por uma instância inconsciente que a gente tenha. Mas a grande questão é que a gente é responsável, inclusive, por ele. É o tema da gente hoje. Eu estou colocando no chat e vou colocar para a gente ver. Dá uma olhada aqui. Vamos ver se vai aqui. Acho que foi. Vamos lá. Eu fiz uma frase assim, ó. Será que a frase, errei ali o português, de Russell Crowe no filme Gladiador, o que fazemos no presente ecoa na eternidade, tem a ver com o nosso inconsciente? Tem bastante. Tem bastante. E essa frase vai bem na noção disso que a gente estava trabalhando agora. Mas isso vai numa noção do consciente. A gente vai tirar essa coisa do nosso inconsciente agora, essa é a noção, mas a gente vai trabalhar nisso para que ele seja depositado como nossa experiência de vida no passado. Isso não quer dizer que eu vou repetir. Percebe que a questão de inconsciente e passado são coisas diferentes? Eu vou depositar a minha experiência vivida, boa noite, querida, vou depositar a minha experiência vivida no passado, mas eu não vou repetir ela como uma forma de sobreviver àquilo. Na verdade, eu vou estar com a minha consciência trabalhando para que essa vivência continue, né? Para que essa vivência seja dinâmica, para que ela tenha diferenças, né? Durante as minhas escolhas. E não só repetindo aquilo sempre. Muito bom. Muito bom. Essa diferença é primordial, eu diria. Porque muitas das vezes a nossa dúvida é nisso. Será que eu estou repetindo ou será que eu estou fazendo algo novo? Foi bom você levantar essa questão muito assertiva, eu diria, a sua fala. Tem um colega, que eu não sei quem é mais, está dando boa noite para nós, Adriano Minério. Adriano, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. E seja sempre conosco, acesse aí o Recuperação em Foco, dê o seu like, mande o seu aviãozinho para as pessoas aí. Nosso ano está recheado de informações. Quero trazer o Nicolas mais para perto de nós, para que a gente consiga trabalhar com mais afinco nas nossas agendas aqui no Recuperação em Foco. Seja muito bem-vindo, Adriano. Também aqui, o Emanuel Mateus. Boa noite, Emanuel, também. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. E aí, ele vem perguntando para você, doutor Nicolas, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Nicolas. E aí vem... Acredito que o inconsciente seja, acima de tudo, um mecanismo de defesa. Minha dúvida é sobre como lidar com a rigidez da tolerância. Como criar estratégias para aumentar esse limite sem causar crises? Bom, a primeira coisa é que a gente, quando vai trabalhar com questões inconscientes, a gente precisa ter uma meta de fazer com que você perceba que essas coisas existem, e geralmente elas são inconscientes por isso, e que a gente vá trabalhá-las. E veja, se você retira algo de um lugar, coloca no outro, trabalha, e isso segue, surge um espaço ali, não é? O espaço que era ocupado por uma questão inconsciente, ele não está mais ali naquele local. Então, o nosso consciente vai ganhando esse espaço, e esses mecanismos de defesa que existem nessa noção inconsciente, até porque o mecanismo de repetição, ele vai trabalhar dessa forma, né, de várias formas. O Freud, né, descreveu muito isso, desses mecanismos de defesa, né? Mas quando a gente fala dessa rigidez, ela vai estar justamente ligada ao padrão internalizado, ou os padrões internalizados por essa instância inconsciente.
E a rigidez vai estar sempre lá. Quando a gente traz isso, e não é fácil, né? Vale a pena ressaltar, mas quando a gente traz isso para a consciência, trabalha aqui, e você consegue se livrar desse padrão, aí é quando aumenta a tua noção de tolerância. Aí é quando esse espaço que era de um mecanismo de defesa ou de uma questão inconsciente fica vago, a gente aumenta isso e vai ter uma possibilidade de tolerância. Tolerância à frustração, tolerância à dor, tolerância diversas, né? Depende do que é que você vai estar precisando e do que é que vai ser trabalhado. Também psicoterapia. Mas a resposta, né, em um geral, se a gente pudesse resumir, é trabalhar, né, num processo psicoterapêutico sério, que é muito importante, né? Então, a logoterapia, ela trabalha muito focada nisso, né? Diversas psicoterapias trabalham, né, muito focadas nisso, né? E esse criar estratégias, ele depende, né? A gente vai criar algo muito personalizado para cada pessoa. Então, meio que esse finalzinho da tua pergunta vai ficar difícil, viu, de eu te responder, porque esse daqui não tem muito como. O princípio básico é justamente esse, mas esse resto, né, quais estratégias você vai criar para lidar com as tuas questões, isso vai ficar muito personalizado, porque depende da questão, depende da ação, depende do espaço que essa questão inconsciente também ocupava, né, e o espaço que foi liberado, o que é que a gente pode fazer com isso. Então tem muita coisa. E olha que interessante, abre espaço para que a gente pense assim também. Se eu estiver errado, por gentileza, você me corrige, doutor Nicolas, mas a partir desse momento que eu trago do inconsciente para o consciente, eu tenho que participar comigo mesmo como se fosse um gladiador. Eu preciso entender as minhas dores e eu preciso ter coragem, de verdade, para transformar isso, para fazer líquido essa dificuldade ou esse desafio, para que assim eu consiga evoluir. E olha que interessante, né? Trazer a rigidez, trazer o movimento rígido para o meu consciente e ter a coragem, né, de identificar cada detalhe. E isso leva tempo. Sim, sim. Não, tem uma muito demanda, né, tanto pessoal quanto profissional, e uma jornada a ser feita. Então, por isso que eu sou apaixonado pela psicanálise, porque a psicanálise ela me deixa em um movimento aonde só por pensar em psicanálise já me dá um tremor. Por quê? Porque não é fácil eu passar entendendo a minha jornada de vida, né? E aí vem nessa terceira etapa né, como aumentar esse limite sem causar crises. Falando por mim, várias vezes eu saí do consultório querendo matar o meu psicanalista. Várias vezes eu queria afogar ele na piscina. Por quê? Porque ele estava fazendo o trabalho dele, na verdade, e era eu comigo mesmo. É nesse lugar que mora a arrumação da casa. E se eu passo por ali, eu estou preparado para as outras, né? Sim, exatamente. E essa noção de coragem que você falou é muito importante. E quem é responsável pelo seu inconsciente é você. Então, você vai para o terapeuta, ele vai facilitar o processo, você pode sair com raiva dele, mas no final das contas é você quem está trabalhando sobre as suas próprias questões. Então, você tem que ir lá com muita coragem realmente. E o movimento de psicoterapia, no geral, é de muita coragem. Então, precisa que você vá aberto, né, para explorar essas possibilidades. E essa rigidez, né, que em geral a gente tem, vem, logicamente, dessas questões inconscientes e que, né, por conta dos tempos que a gente vive, né, fazem, né, muito disso. Sim, sim. Mexe muito conosco, todos esses borbulhos, né? Guerra, não sei, no lugar, pandemia no mundo inteiro, crise existencial de um lado, os porquês que vão desabrochando, a necessidade de fazer tal coisa, ou a necessidade de largar tal coisa, e isso aí é algo singular, né? Que precisa ser entendido, né? Zóstenes Vasconcelos, boa noite. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Continue sempre aqui.
A doutora Miriam Dias também está conosco e está fazendo uma pergunta. Como a neuroplasticidade influencia a possibilidade de modificar padrões de pensamentos inconscientes? Ah, isso é muito legal. Bom, a neuroplasticidade ela vai estar sempre sendo trabalhada principalmente na questão consciente. Então, lembra aquilo que a gente estava falando de você retirar algo desse inconsciente, trabalhar aqui na consciência, para que isso possa fluir? Isso é a construção de neuroplasticidade. Isso é a construção de novos caminhos neurais que vão dar liberdade para você poder estabelecer novas conexões, né? E essas novas conexões, né, essa neuroplasticidade, ela vai estar sempre sendo aumentada, porque agora você tem uma noção livre e aberta para outras possibilidades. Lembra que a gente falou que o inconsciente ele vai trabalhar numa repetição, e essa repetição ela fica no mesmo lugar, então isso não cria, né, essas possibilidades de conexões diversas. O que o trabalho, né, que inclusive a logoterapia faz bem incisivamente com a consciência, né, vai fazer, né? Então esse trabalho, né, de resgatar questões, traz para a consciência, trabalha, vamos modificar, vamos colocar a ação para cá, é a criação desses novos padrões, né? E esse novo padrão, frente àquilo que precisava ser trabalhado, que estava lá guardadinho, né, no nosso inconsciente, é que vai fazer com que a gente vá evoluindo. E essa noção de neuroplasticidade é muito importante, está muito ligada a esse trabalho psicoterapêutico focado numa consciência, focado em algo que faz sentido, em uma autenticidade, porque é isso que vai, né, tanto fazer o nosso cérebro evoluir, quanto fazer a gente mesmo evoluir existencialmente. Então, muito boa a pergunta, porque esses padrões eles vão ser modificados justamente com esse trabalho, que precisa de psicoterapia. Sim, sem dúvida. Profissional aí a ser identificado e a pessoa também precisa de uma compreensão. Sozinho eu não consigo, nunca. Né? Tem mais uma pessoa aqui conosco, Ed Clayton Ferreira, e está fazendo uma pergunta. Seja bem-vindo, Ed Clayton, ao nosso canal. Se sinta à vontade aqui, envie para os seus amigos sempre que puder os nossos conteúdos. Na questão que sempre somos livres para escolher, a percepção desta tensão parte do inconsciente noético na visão da análise existencial logoterapia? Vamos pensar que quando a gente fala de inconsciente noético, que é uma coisa bem da logoterapia mesmo, isso é a expressão dessa instância. Na logoterapia a gente tem, né, trabalhado o homem em 3 dimensões, uma biológica, né, isso aqui que a gente vê, uma psicológica, nossas questões mentais, emoções, sentimentos, né, impulsos, e a nossa questão noética, ou questões espirituais, né, que é a nossa existência e essência numa amplitude maior, né. Estou resumindo bastante, que é para a gente, né, focar isso. Mas, quando a gente fala de uma questão inconsciente noética, é que o nosso, né, a nossa questão existencial e quem a gente é na nossa autenticidade, ela não é passível de apreensão cognitiva. O que é que isso quer dizer? Que a gente não vai pensar exatamente porque isso é quem a gente é. E a nossa autenticidade, ela é impensável, ela não se pensa por ela mesma. Diferente de um pensamento, por exemplo. Eu posso pensar sobre um pensamento meu, mas você consegue pensar sobre a ideia da tua autenticidade. Você não consegue pensar da tua autenticidade em si. Você não consegue pensar sobre o teu sentido da vida em si. Você consegue pensar pela ideia dele realizado depois, mas a vivência dele naquele momento não. Então, quando a gente fala de inconsciente, é só que a gente não consegue exatamente, né, perceber aquilo no momento em que isso está acontecendo. Essa questão de inconsciente noético é basicamente isso, tá? E esse inconsciente, ele sempre prima pela vida. Sim. Porque é onde permeia a nossa espiritualidade. Né? Eu acredito que a espiritualidade seja um dos pilares centrais da nossa concepção como ser humano. Né? Aonde eu identifico, aonde que eu começo a regar a plantinha da espiritualidade, aonde você tem conexão, onde você enxergar que aquele movimento que
predisposto a você tem alguma ligação, algum elo, né? Sim. Doutor, como que é essa questão, quando nós falamos, né, do inconsciente, nós temos hoje alguns mecanismos, por exemplo, vou falar um pouquinho sobre a questão que eu mais atuo, tá? Hoje, a lei ampara, por exemplo, o usuário de toxicodependência, né? Ou as pessoas que fazem alguns crimes, na maioria das vezes, de uma maneira ou de outra, fora do normal, fora do comum que nós vemos, e são apoiados a uma questão neuropsicológica, né? E aí fica uma pergunta que me fizeram hoje pelo WhatsApp, porque viram o nosso tema, que diz respeito assim, por que vamos supor, um feminicídio ou algo nesse gênero, por que isso é desencadeado? Será que essa história vem da minha trajetória e aí vem naquela questão que nós mencionamos sobre o efeito de repetição, e aí se repete na minha relação ou no meu relacionamento, e acontece o boom, né? De incapacidade de neutralizar e de entender aquele momento. Vou melhorar um pouco aqui. Da pessoa ter uma consciência maior, no sentido que eu preciso ter um equilíbrio nas emoções. E quando a emoção é exagerada a ponto de cometer um crime, a ponto de fazer outras atrocidades, a lei ampara hoje, então você, ao invés de você ser recluso, você tem aí a direção de um tratamento psiquiátrico. E a dúvida da pessoa a lei, ela deixa o indivíduo mais amparado nesse tipo de ambiente, onde você vai tratar a sua questão psiquiátrica, né, que de fato existe, por ter cometido certo caso, existe, mas também em outros determinantes, as pessoas não dão essa oportunidade para a mesma pessoa se tratar, ou seja, vai ser recluso. Isso tem a ver com a história do nosso inconsciente, ou o desajuste numa emoção exagerada, enfim. Bom, logicamente que a gente está falando de algo bem complexo, que também é a noção, né, a noção de reclusão, inclusive, na nossa sociedade, né? Uhum. Mas, quando a gente fala, né, da pessoa e da responsabilidade que ela tem sobre as próprias questões inconscientes, independente de uma instância, né, superior, né, como justiça ou algo do tipo, né, que é fora, né, do próprio indivíduo, ela considerar você como uma pessoa que precisa de tratamento psiquiátrico, existe ainda a responsabilidade de que aconteceu algo na tua história. Na história desse ser humano, aconteceu algo que foi muito grave. Uhum. E agora, logicamente, que vai precisar ser trabalhado, né? Como é que isso vai ser trabalhado? Logicamente, a gente tem, né, dispositivos diferentes, né, na nossa cultura para lidar com isso. E que talvez eles não sejam os melhores, né? Então, quando a gente fala tanto da questão, né, de assistência à saúde mental provida pelo governo, de questões de reclusão também, né, de ressocialização, de algo do tipo provida pelo governo, a gente não tem exatamente o melhor dos padrões, né? Uhum. Nem aqui no Brasil, nem no mundo, tá? E esses padrões, eles vêm ainda de uma questão social muito mais ampla, que é o que acontecia antigamente, né? Como é que a gente lidava antigamente com essas pessoas? Que era retirando elas de algum local. Então, veja, se eu retiro uma pessoa e coloco numa prisão, ela está sendo retirada desse convívio de sociedade, né? De certa forma, mesmo eu dando alguma assistência, ela está sendo retirada, né? Isso representa algo para ela? Vai precisar ser trabalhado isso com ela para saber. A mesma forma é uma pessoa que vai para uma clínica para
para ter um tratamento psiquiátrico, ela também vai ser retirada desse convívio, né, em sociedade, numa possível totalidade, né, numa plenitude. E também, de certa forma, vai precisar ser trabalhado qual foi o sentido daquilo que aconteceu. Mas o fato, em geral, não é apagado da história da pessoa. E ela vai precisar aprender a lidar com isso. Pois é, e aí vem o conceito do nosso tema. Você é responsável pelo seu inconsciente. Ou seja, tudo que for fazer e falar, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Independente se é passível de reclusão ou independente se é passível de um tratamento psiquiátrico, o indivíduo tem uma consciência. Tem um porquê, uma razão de ter feito, de ter falado. Certo? Sim, que inclusive é o fator dominante no nosso psiquismo, né? Segundo a teoria da logoterapia. E então a gente não pode jogar tudo na conta de um inconsciente que dominaria tudo e que por ele, né, nós poderíamos fazer certos tipos de coisas, e que na verdade, né, não é bem assim. Senão ficaria muito fácil eu apoiar umas questões de responsabilidade que não é minha para o inconsciente e tá tudo bem. Então, ó, eu fiz porque estava fora de mim. Será? Sim. Sim. E aí fica bem difícil, mas aí a gente traz essa noção. Você é responsável, até pelas questões inconscientes. Então, você precisa trabalhá-las mesmo sem saber que talvez elas existam, inclusive. Sim. A gente não tem uma cultura de psicoterapia tão forte ainda quanto deveria ser, numa questão até de base mundial, né? Em outros países a gente tem mais avançado, aqui no Brasil a gente vê uma crescente muito boa depois da pandemia, mas ainda não é. E a gente ainda vê a psicologia ainda muito elitizada, né, para aquelas pessoas que podem pagar, né? E isso precisa também ser uma responsabilidade muito forte do Estado, de fazer isso de forma boa, de qualidade, disponibilizando tudo que for necessário para os profissionais, inclusive o pagamento justo. Né? Então, eu acredito para isso. Bom, já que a gente já está falando dessa questão, né, a gente já está nos minutos finais, mas eu acho que é o momento de falar. Fica a dica para as pessoas que nos assistem, talvez, ou aquelas que tenham minimamente um acesso a esse tipo de público, que a psicoterapia em todo um ambiente, ou em todos os ambientes que possibilitam a ser aplicadas, elas têm um resultado positivo em cima disso. Imagine nós se isso fosse feito, por exemplo, em um projeto piloto de reclusão num estado qualquer e você fazer com que isso seja funcional dentro dessa instituição. Nossa, seria muito bom. Seriam diferentes. A consciência das pessoas seriam diferentes. Né? Por que, infelizmente, o nosso movimento de reclusão no país é um movimento pesado a ponto de as pessoas falarem assim, ó, vai sair pior que entrou. Entende? Cabe só a nós. Se nós formos fazendo esse movimento, entregando essas possibilidades para os nossos dirigentes, para as pessoas observarem que isso precisa ser feito de uma maneira ou de outra, mas aplicável na íntegra, o resultado vai aparecer. Independente se as pessoas dedicam meio pouco ou dedicam muito além disso, mas vai surgir um efeito, um impacto vai acontecer. Isso acontece no consultório, isso acontece numa psicoterapia de grupo, isso acontece numa comunidade terapêutica, isso acontece em todos os lugares. Por que isso não pode acontecer dentro do movimento de reclusão? Fica a dica aqui para a gente pensar, né, para as possibilidades acontecerem, já que a gente está no início do ano, inclusive, né, é o ano eleitoral, né, também a gente tem que fazer um movimento aí psíquico para as pessoas abrirem a mente, né? Enfim, o canal Recuperação em Foco é isso, a gente fala um pouquinho de cada coisa e vão surgindo borbulhos e a nossa intenção, nada mais, nada menos que acessar vocês que nos assistem, né? E trazer possibilidades de pensar. Vamos mergulhar em pensamento, né? E trazer à tona todas essas questões e jogar aí para o universo, né? E de repente, muita coisa pode acontecer. Né, doutor? Pois é. Quer divulgar o seu curso? Olha, é bom que você falou, porque a gente está com vagas abertas ainda para o curso de pós-graduação.
É em esse mesmo? logoterapia. Esse é o Instagram e lá dá para o pessoal achar também que tem todas as informações lá, tá? Primeiro link da bio, na verdade é o único que vai servir para tudo. Então, se você tem interesse na logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, não precisa ser psicólogo, só precisa ter um curso de formação superior para fazer uma pós-graduação. E aí, em diferentes áreas, você vai aprender, né, como atuar, e na sua área, inclusive, como atuar com as ferramentas da logoterapia, se você é psicólogo ou psiquiatra, e se você é, né, de qualquer outra profissão, com a análise existencial frankliana, que vai dar subsídio para várias atuações pautadas sempre no sentido. Então, fica a dica, segue aí o @logonicolas, tá? Depois eu vou pedir para tu corrigir, é Logonicolas, Peraí, então. o Instagram. Segue o @logonicolas, porque aí vocês vão ter todas as informações lá, é o primeiro link da bio, tá? Veja se é esse. Logonicolas. Só tira o Brandão. Então, Só tira o peraí. Brandão e o psicólogo. Pronto, é só Logo e Nicolas. É bem facinho, porque aí o pessoal já consegue achar fácil. Pronto. Isso, Agora pronto. sim. Então, pessoal, segue lá que é o primeiro link. Lá vocês vão ter acesso ao meu mini site. Tem várias informações sobre mim, mas tem um link lá específico que é para o curso de pós-graduação também. Então, se interessa pela logoterapia, né, quer atuar, utilizar, né, a análise existencial na tua atuação profissional, vai lá, né, que dá para fazer, inclusive, online. Muito bom. Eu, com certeza, vou querer fazer, né? Vou fazer minha inscrição. Quero muito aprender sobre essa outra possibilidade, né? Acima de tudo, Nicolas, nós, como profissionais da saúde mental, temos um exercício a ser feito, né? Criar possibilidades. Se a pessoa vai querer ou não, aí é com ela. Mas que criemos possibilidades para as pessoas, né, se interagirem consigo mesmas, que se todas as pessoas tivessem acesso a elas mesmas, em um momento da vida, com certeza teriam resultados diferentes. Então, o nosso ano está apenas começando. Fica a dica para você. Acesse o @, acesse o nosso canal. Nós temos muito material para te entregar e possibilidades também. Nós não somos os maiores e nem os melhores, e nem temos pretensão disso. Mas nós podemos te acessar de uma maneira ou de outra e auxiliar vocês, trazendo conceito, trazendo conteúdo, trazendo embasamento científico e muita experiência de vida para vocês, né? Doutor Nicolas, quero agradecer mais um dia, mais um momento aqui, né? Nossa agenda para 2024 já tem o doutor por vários e vários momentos. Só não passei ainda para você porque é surpresa, mas eu vou jogar o pacote de informação para você. Fica um grande abraço para vocês aí, né? Quer falar uma frase para as pessoas aí? Eu quero muito. Hoje eu não estou com o livro aqui, mas eu acho muito importante dizer, né, e ressaltar de novo, essa é uma luta minha, né, que já tem muito tempo, e é trazer essa noção em consciência, né, para que as pessoas procurem, né, as suas psicoterapias. Eu não vou deixar menção de qual é a psicoterapia que é melhor, porque eu particularmente acredito que isso não existe. O que existe é você procura a sua psicoterapia, seja ela psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, gestalt terapia, abordagem centrada na pessoa, a própria logoterapia também, né? Fique à vontade, né, para ver qual profissional e qual abordagem é que consegue, né, te ajudar no teu nível de crescimento humano, mas não deixe de procurar o seu atendimento psicoterápico, a sua psicoterapia, isso é muito importante, né, para a tua evolução. Muito bom, muito bom. Pessoal, nossa programação se mantém, né? Sexta-feira, quarta-feira. Estamos trazendo pessoas ótimas para poder falar um pouquinho sobre uma perspectiva da saúde mental. Lembrando vocês, né, sobre o Janeiro Branco, qualidade de vida, saúde mental, gente.
Vão atrás de profissionais. Não é porque você está na fossa que você precisa ir atrás de um profissional. Vai atrás. Tenha uma identidade, né? Crie com você mesmo responsabilidade para se conhecer, para se autoconhecer, para identificar valores, para identificar alguns desafios, né, na tua jornada. E a saúde mental equilibrada, tudo é equilibrado. A partir da saúde mental, todas as outras coisas acontecem, né? Um grande abraço a todos. Fique com Deus, Dr. Nicolas, e vamos nos falando. Tchau, tchau. Só um minutinho para a gente terminar, tá bom? Ah, Um abraço para todos. obrigado, gente. Tchau, tchau.